Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, momento da palavra. Então vamos à palavra do Senhor, a cruz, a justiça de Deus. O texto que eu quero trabalhar com os irmãos é Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. Versículo 21 e 26. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Na versão nova, fala pela pregação. E obviamente pela palavra de Deus, o ouvir não é porque você está escutando a palavra de Deus. O pelo ouvir para que você dê ouvido à palavra de Deus, senão, quer dizer, a pessoa que não escuta não vai se converter nunca. É você dar ouvido àquilo que está sendo falado, ou àquilo que você está lendo, ou àquilo que você está, naquele momento, escutando da palavra de Deus. Então dê ouvidos à palavra de Deus, meu irmão. Dê ouvidos a ela. Dê ouvidos a ela. No versículo 21, em Romanos 3, diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Meus irmãos, essa declaração de Paulo, ela tem um poder, ela tem uma força. E sem dúvida nós juntos, nós estamos olhando para esta carta, para esse capítulo, para esses versículos, que de um certo sentido, talvez os mais importantes da Bíblia. Aqui nós temos a afirmação das Escrituras, da doutrina da expiação. Meus irmãos, num contexto em que nós vivemos hoje, onde o evangelho que é pregado é de dar dor no coração. Por exemplo, você vê pessoas que falam com o demônio. E o demônio ruim de língua, hein? Nós vem. Pior que eu já sou ruim de português, mas os demônios é ruim. Onde tudo gira em torno de curas, milagres. Um Deus da barganha, um evangelho, irmãos, triste, onde você não vê mais novo nascimento, não vê regeneração mais dentro das igrejas. Obviamente, eu estou falando num contexto geral, porque o Senhor continua agindo em vida de pessoas, mas eu creio que muito mais pessoas poderiam dar ouvidos à palavra de Deus, ao evangelho verdadeiramente. Muito mais pessoas poderiam verdadeiramente parar para escutar o verdadeiro evangelho. Então não é esse texto que nós demos, esses dois versículos principais que vamos trabalhar, o 25 e 26, que não vou falar nada de novo aqui para vocês. Grandes homens piedosos pregaram em cima desses versículos que mudaram a vida de muitas pessoas quando tiveram o entendimento do que é a obra, o que é o evangelho da graça, a obra redentora de Cristo. Tiveram a visão do que é a cruz do Calvário. Então não estou aqui para contar nenhuma novidade, nenhum algo, pelo contrário. Dentro do que falou alguns homens piedosos, por exemplo, Spurgeon e Martin Lloyd-Jones, eles falaram que esses versículos seriam o acrópole da fé cristã.
O que é a Acrópole? É o ponto mais alto da fé. E por isso a história da igreja nos mostra com clareza que esses versículos têm sido os meios usados pelo Espírito Santo para trazer muitas almas para a luz. E muitos pobres pecadores têm tido conhecimento desta graça, que é a única segurança da salvação para os homens. E essa expiação, o que é essa expiação? Obviamente eu vou fazer um resumo rápido. Não é ideia de você falar uma doutrina da expiação a nível teológico. E uma explicação rápida, eu espero que vocês entendam, eu vou tentar ser claro. Porque embora os termos de expiação do Velho Testamento e a propiciação do Novo Testamento sejam muito parecidos e realmente, usualmente tidos como quase sinônimos, há uma diferença entre os dois termos em seus usos na teologia. Você traduzindo espiar, que literalmente significa cobrir, passar por alto, cobrir por cima, esconder. Se você vê isso nas Escrituras, a expiação tinha que ser procurada pelo homem e concedida por Deus, tanto em casos de pecados individuais, como fala em Levíticos capítulo 6, como em casos de pecados nacionais, como fala em Levíticos capítulo 4. A expiação tinha que ser sempre e novamente recebida a cada pecado cometido. O perdão era possível somente com base na morte, por derramamento de sangue, de um substituto que tinha de ser adequado. E uma expiação super especial tinha que ser procurada e obtida somente uma vez por ano, onde nós conhecemos aquele dia, o que hoje fala-se Yom Kippur, que hoje virou até um modo das pessoas tomarem dinheiro das outras, que é o primeiro dia do 7º mês. Aí você vai ver isso lá em Levítico 16, 23, versículo 23, 26, 31. Em todas essas expiações do Velho Testamento, os pecados eram somente cobertos, não tirados, como fala lá em Hebreus 10:4. Mas Deus disse através de João Batista, o imersor, que Cristo tira não apenas que cobre, Cristo tira o pecado, não apenas cobre. Ele diz lá em João 1:29, que tira o pecado do mundo. Quanto aos pecados dos crentes do Velho Testamento, eles ficavam não punidos, como nós lemos no versículo 25 de Romanos 3, que nós estamos estudando, sob a paciência de Deus, sob a paciência até a real execução da sentença sobre Cristo. Guarde isso. Será importante para nós entendermos. Então, portanto, teologicamente, a expiação se refere-se ao ato originado e finalizado em Deus, pelo qual um judeu crente tinha, entre parênteses aí, provisoriamente, a culpa e a penalidade dos seus pecados cobertas, e a santa justiça de Deus satisfeita através da confissão do pecado e do merecimento da penalidade, quando da execução da sentença sobre um adequado animal substituto, que em fé nós vemos o cristão via como tipificando o sacrifício perfeito, único e definitivo do Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. E quais as boas novas dessa passagem, meu irmão? Agora nos é possível sermos, que nem diz o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, agora existe um caminho de salvação à parte da lei, que independe da nossa observância da lei. É este o caminho gratuito. Disse-lhe Jesus em João 14:6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Declaração tão forte, contundente, inquestionável,
E parece que isso, as pessoas têm uma dificuldade de entender, é só você ver pela condição católica, a dificuldade que as pessoas têm de entender que Jesus é o único caminho, e começam a torcer todo esse caminho. E por incrível que pareça, não só na católica, agora na evangélica também, esse caminho, que não é bem um caminho, esse caminho que foi pavimentado com o sangue de Jesus Cristo, parece que tem outras propriedades nesse caminho. E se não fosse suficiente, quem deu essa afirmação foi o próprio Jesus Cristo. Deus nos resgatou em Cristo. E esses versículos explicam exatamente isso. Mas por que teve que acontecer desta forma? E como isso aconteceu? As declarações desse versículo é muito forte, meu irmão. No versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E o que é a propiciação? E também vou dar uma explicação rápida. Isso foi usado em Lucas 18:13. Tem misericórdia de mim, deveria ser propício a mim. Ser propício a mim. Hebreus 2:17, que dá para nós lermos depois, espiar-os, deveria ser fazer propiciação pelos. Significa propiciar, fazer propiciação. E no grego dos pagãos significava o próprio homem fazer algo que tornaria um certo, entre parênteses, falso, Deus propício, favorável a ele. Mas na Bíblia, meu irmão, isso, o Deus pagão sendo favorável a ele, um Deus propício. E como essa palavra ainda é distorcida no nosso meio. Por quê? Porque a Bíblia nunca afirma que o homem é o agente da expiação ou da propiciação. Elas são obras única do verdadeiro Deus. Um Deus falso, é impossível ele fazer essa propiciação, essa expiação. Deus, ele a faz sozinho. Ele as faz sozinho. O homem apenas as recebe. Mas num contexto religioso onde o homem hoje tem a condição que deram a ele de aceitar Jesus, eles criaram o Deus propício, o Deus voltado a eles totalmente. Eles estão dando a ordem da questão da expiação. Por mais que as pessoas não digam, não falam, elas têm com elas que a qualquer momento, assim que elas decidirem aceitar a Jesus, tudo vai ser resolvido. É isso que o evangelho contemporâneo mostra. Olha, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, afasto, vou para o mundo, arrebento no mundo. E assim que eu cansar desse mundo, eu viro para Jesus e falo: Jesus, a partir de hoje eu te aceito. Não era isso que o Senhor tanto desejava? Não era isso o sonho do Senhor? Pronto, eu te aceito. Tá certo que eu vou colocar as minhas regras, porque eu estou aceitando, né? E quando eu aceito, é porque as regras têm que ser minhas. Então, o propiciar ali, o próprio Deus expiar definitivamente o pecado do homem. E sabemos também que a redenção adquirida dessa forma chega através da fé. E Paulo vai mais fundo.
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. E tendo em vista, ele entra no versículo 26, a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E o que isso significa para nós? Porque Paulo foi tão profundo nessas declarações. Por isso nós podemos olhar o texto com um pouquinho mais de atenção. Propor significa ali manifestar, significa deixar claro. Ele está dizendo, quero deixar claro para vocês como funcionou. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi um acidente. Foi a obra de Deus. Foi Deus quem o manifestou ali. E hoje vemos como a glória da cruz foi diminuída. Foi diminuída por sentimentalismos baratos. Sentimentalismos baratos. A Bíblia diz para nós fazer um culto racional, não um culto sentimental. Isso não quer dizer, meus irmãos, que eu estou falando que nós não podemos expressar os nossos sentimentos. Mas os nossos sentimentos, eles não podem estar acima da nossa razão. Porque se nós não estivermos prestando um culto racional e somente um culto sentimental, é o que virou hoje as igrejas. Cultos sentimentais. As pessoas, elas vão para a igreja para poder sentir. Eu quero sentir alguma coisa. É como se fosse um alucinante, eu não me fugiu a palavra, mas como se fosse algo que eu preciso, toda vez que eu for na igreja, eu tenho que sentir isso. É uma droga. E o culto gira em torno desse sentimentalismo barato. Não dentro da razão, não dando os ouvidos à palavra de Deus. Se nós tirássemos um pouquinho, ir na igreja buscar algo sentimental e fosse buscar a razão verdadeira do evangelho, a razão porque eu tenho, a razão porque eu fui um eleito, a razão porque o Senhor está me chamando das trevas para a luz, do Filho do teu amor. Por quê? Porque esse sentimentalismo barato de homens egocêntricos que querem ter o prazer, e o prazer pode ser esse sentimento. E junto com esse evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo, e um evangelismo humanista, é o casamento perfeito para a satisfação pessoal do homem. Por isso apresentam um Jesus coitadinho. Ah, como ele era bonzinho. Só queria o nosso bem. Mas aqueles homens cruéis daquela época, crucificaram ele. Sem ter a noção que eu e você estávamos presentes crucificando ele também. Porque não temos a noção das nossas misérias, de como somos pecadores. O evangelho contemporâneo tirou essa condenação que está sobre nós, a condenação do pecado que paira sobre toda essa humanidade, que paira sobre as nossas vidas. E colocaram coisas superficiais como milagres. Meu irmão, eu acredito em milagres. Como eu creio em milagres, como eu sei que o evangelho, ele tem os seus milagres, mas se ele quiser, quem faz milagres é Deus. Para o homem não é possível, tudo é possível para Deus. E os milagres apontavam Cristo, os sinais apontavam Cristo, demonstrava como somos pecadores, e cada milagre
que traziam às pessoas a razão de quem são eles. Jogavam o homem prostrados diante do Senhor. Jogavam o homem aos pés de Jesus. E isso o que falta para nosso evangelho, os milagres que não jogam você aos pés de Cristo, mostrando que você é um pecador. Não tem serventia de nada. São só para satisfazer egos de homens e mulheres que querem o gozo nesse mundo. Um gozo nesse mundo. E esse é o resultado. Homens e mulheres que têm pena de Cristo, olha para a cruz do Calvário, quando olha para aquele filme do Mel Gibson. E choramos de ver aquele filme, Jesus sendo maltratado. Coitado de Jesus. Coitado de Jesus. Como foi maltratado. E começamos a ter pena de Cristo. E aí nos colocamos no lugar daquele número de pessoas que seguiam Jesus lá em Lucas 23, que serve muito bem para nós hoje. Versículo 27 diz: um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. E Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Você está chorando por Jesus. Você olha para a cruz e chora por Jesus. Ai, como ele sofreu. Olhe para você, para suas misérias. Lamentações. O profeta Jeremias diz: o que pode se queixar o homem? Se queixe cada um dos seus pecados. Do que você tem que chorar? Chore cada um dos seus pecados. Chore pelos seus pecados, pelos pecados de seus filhos. E se é este o conceito que temos da cruz, se o conceito que você tem é uma pena de Jesus Cristo, significa que você não sabe realmente quem é Jesus. Você não nasceu de novo. E não conhece o poder restaurador do Evangelho. Você é só um usuário da fé. Você está na fé pelaquilo que ela pode lhe proporcionar. E o que ela pode lhe proporcionar? Muitas vezes aquilo que esses apóstolos fraudulentos, esses falsos mestres, falsos pastores lhe oferecem a troco sempre de dinheiro, a troco sempre de alguma coisa que você possa fazer. Foi Deus que o manifestou. Foi Deus que o manifestou. Não foi um acidente de percurso. E Pedro, em Pentecoste, Atos 2:23, deixa claro isso. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual Deus propôs. Deus, através da cruz de Jesus Cristo, não está apenas salvando a homem, ou não está apenas melhorando o português, não está apenas salvando o homem, mas está revelando as coisas sobre si mesmo. Ele está se revelando ao mundo através desta cruz. E assim foi necessário. Esta palavra que pode também significar que Deus marcou o seu filho fazendo uma apresentação pública de seu filho. Supondo, meus irmãos, que Deus poderia ter tirado o pecado secretamente, mas ele não fez. Ele fez uma apresentação pública do seu filho para todos, não apenas para o mundo, mas para toda a criação ver. Diz que ao qual Deus propôs publicamente como propiciação pela fé no seu sangue. E vem outra pergunta: por que Deus fez isso? O que levou Deus a fazer isso?
O que levou a este propósito? Declarar sua justiça. Declarar sua justiça. Que significa manifestar. Dar prova evidente. Provar. Não mereço teu amor. Deus fez isto, disse o apóstolo Paulo, para que assim Cristo pudesse resgatar-nos, entregando-se como oferta propiciatória. Deus está nos mostrando, está deixando evidente algo muito importante, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é deixado de lado pelo evangelho moderno. Deus prova ser um Deus justo, prova a sua justiça. Parece algo pequeno, mas se você olha no versículo 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. E olhando novamente com profundidade dessa declaração, que quer dizer o caminho pelo qual Deus torna justo os homens, ou o meio pelo qual dá justiça aos homens. E parece perfeita essa declaração. Mas nós temos que lembrar o caráter de Deus. Em Provérbios 17:15, diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. O que Deus está fazendo parece ir contra a sua palavra. Quando você para e analisa esse texto de Provérbios, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Ali ele está colocando aquele que justifica o ímpio é abominação para Deus. E qualquer um, especialmente uma autoridade, um juiz ou um rei, qualquer um que justifica o perverso é uma abominação para Deus. Nós estamos indignados porque foi solto esses corruptos estão na rua. Você ficou indignado porque eles saíram? Ficou? Eu fiquei. Você fica indignado porque pessoas matam, roubam, fazem todas as atrocidades e não são punidas. E nós já achamos isso ruim. Imagine quando isso acontece conosco. Imagine se isso tivesse acontecido com você ou comigo. Será que a gente ia ficar indignado? Então Deus, ele abomina essa situação, ele abomina aquele que justifica o ímpio. E o que é abominação? É provavelmente a mais dura palavra nas Escrituras. Alguma coisa que é repugnante, repulsiva, vil, abominável, indescritivelmente perversa. Então qualquer um que justifica um homem perverso, qualquer um que declare legalmente um homem perverso como justo, é abominação diante de Deus. Você consegue enxergar o problema nisso? Seria Deus abominável? Olha o tamanho da blasfêmia, que se nós não temos entendimento, como que Deus vai pegar um ímpio e falar que ele é justo? Deus justifica o perverso e ainda as Escrituras não podem ser quebradas. É isso que Paulo está tentando nos mostrar e está falando. Que Deus justifica o perverso e ainda se permanece justo, e ainda permanece santo, e ainda permanece reto. Justifica o perverso é uma abominação para Deus. Quando você consegue entender isso, você vai começar a enxergar o que é o Evangelho da Graça, realmente. É isso que você sabe sobre o Evangelho? É isso. Você entende isso? Você compreende essa situação? Você compreende a sua posição e a posição de Deus? Ou você acredita nesses sacrifícios tolos de obras mortas? Você acredita realmente se você der um dinheirinho para Deus, está tudo resolvido?
Você acredita mesmo que as suas obras podem mover o coração de Deus em direção a você? Você acha isso mesmo? Você acha que é porque você sobe no monte, porque você passa horas em oração, ou porque você vai na igreja todo final de semana, ou todos os dias? Você acha que isso mesmo é que move o coração de Deus? Aí você pode perguntar, meus irmãos, qual que é o problema disso? Se Deus é justo, por que Ele não pode me perdoar? Por que não? E com essa pergunta, que parece tão lógica e simples, mostra o quão crianças somos nesse evangelho contemporâneo. O quanto crianças é demonstrado nessa cultura gospel, que não sabe nada sobre a justiça de Deus, que acredita que Deus é somente amor. Deus é santo, Deus é justo. Deus não pode simplesmente virar as costas para o pecado. Ele não pode simplesmente deixar passar o seu pecado. Ele não pode simplesmente perdoar você. Se Deus é justo, Ele deve julgar você corretamente. E um julgamento correto significa a sua morte no inferno para sempre. Você consegue enxergar as suas misérias? Você entende quando eu falo do evangelho antropocêntrico, egocêntrico, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde ele não consegue enxergar suas misérias, ele não consegue enxergar vil pecador que ele é? Porque você encontra um bando de pessoas bajulando você, falando para você que vai melhorar, que vai dar tudo certo, que essa semana é a melhor semana da sua vida, que esse mês é o melhor mês da sua vida, que Deus está olhando para você lá de cima do céu e vai entrar com providência. Se você acredita, digite amém. Se você acredita nisso, você é uma criança na fé. Você nem sabe porque está frequentando uma igreja dita evangélica ou qualquer outra denominação. Como pode um Deus justo, santo e reto, perdoar pecadores vios, ímpios, iníquos, e continuar sendo justo, conforme Ele diz na sua palavra? Por isso a declaração, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Aí tem um sentido mais profundo. Aqui ele diz que Deus fez algo pelo qual declara sua justiça. Não a justiça que Deus nos dá, mas um dos seus gloriosos atributos, que significa a equidade de Deus. O julgamento justo, também a retidão judicial de Deus, significa essencialmente o caráter moral santo, justo e reto de Deus. Paulo diz novamente no versículo 26, reforçando isso, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E voltando no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante redenção que há em Cristo Jesus. Estudando anteriormente o versículo 25, Paulo diz justificados por sua graça, pela remissão, é o que está falando no versículo 24. Justificado, ser justificado, é um termo legal, ou um forense, que significa o momento em que a pessoa coloca a sua fé em Jesus Cristo. Deus legalmente declara essa pessoa reta diante dele. É uma declaração legal vinda diretamente do trono de Deus. Esse pecador está justificado, ele está legalmente reto diante do próprio Deus. Agora, como somos justificados? Essa é a questão. Ao longo dos séculos, gratuitamente pela graça. Redundância, gratuitamente pela graça? Algo que nós não merecemos mesmo. Agora eu quero que você saiba algo que diz, sendo justificados gratuitamente. A mesma palavra que fala gratuitamente, a mesma frase, a mesma palavra grega usada em outro texto, fala sobre Jesus. Em João 15, 25, odiaram-me sem motivo. O sem motivo. Jesus Cristo deu algum motivo para ser odiado? Não. Sem motivo.
odiamos a Jesus de graça. Eles odiavam mesmo sem nenhum motivo para isso. É a mesma coisa sendo ensinada aqui, que Deus declara o pecador reto diante dele sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. O pecador nunca deu nenhum motivo a Deus para justificá-lo ou declarar o reto. Nós nunca fizemos nada para isso. Na verdade, nunca fizemos e não temos o que fazer. O que é pior, o que agrava a nossa situação diante de Deus. Na verdade, a única coisa que um pecador poderia realmente mover em um Deus santo é fazer condená-lo. É despejar a sua ira sobre nós. Mas Deus fez o grande trabalho para que o pecador possa ser feito reto diante dele. Independente de todas as suas transgressões, independente de todos os seus pecados e crimes contra a sua deidade, contra a sua divindade, Deus tem justificado o homem, apesar do homem nunca ter lhe dado motivo algum. Esta é graça, favor imerecido. Isso é o que direciona o homem de Deus. Isso é o que direciona a mulher de Deus, graça, graça sobre graça, graça, abundante graça. É o que nos move em direção a Deus. O favor imerecido de Deus, através do sacrifício infinitamente valioso, sem preço, de seu Filho Jesus Cristo. Nos tornamos prisioneiros dessa graça, desse amor constrangedor. Nos tornamos prisioneiros da esperança. Nos tornamos prisioneiros do Evangelho, onde mostra que você deve viver para Ele. E por que você deve viver para Ele? Pela graça manifestada a você, a mim, na pessoa de Jesus Cristo. E você é constrangido por esse amor. E Ele diz que nós somos salvos pela graça, e Ele continua e diz pela redenção. Aí a palavra redenção se tornou muito comum. E nós não temos um entendimento dela porque somos muito orgulhosos. E temos uma visão de nós mesmos muito elevada. E por isso seria suficiente para cair de joelhos e aos prantos se tivéssemos sido comprados. Porque é isso que a palavra significa. Fomos comprados. Oh, que bom, fomos comprados. Agora, olha ela na profundidade. Trazer alguém à liberdade, um escravo ou um cativo mediante o pagamento de um preço. E como os filhos de Abraão, quando João questionou, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falando de que sereis livres em mim, falou, nós, filhos de Abraão, livres, nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. E nós, quando chega nessa fé, nesse cristianismo onde as pessoas colocam você numa redoma, eu sou filho de Deus e ninguém toca no ungido de Deus, e aquela conversa de quem não sabe nada do que é o Evangelho, onde crentes mimados são blindados por uma redoma invisível de um Deus criado por mentes humanas. Ninguém toca em nós agora somos livres para tudo, blindados. Se alguém der um tiro em nós, bate e volta. Então não tem ideia do que é ser liberto verdadeiramente, mediante um pagamento de um preço. E teria sido suficiente se tivesse sido por prata ou ouro. Teria sido suficiente se tivesse sido por alguma coisa valiosa do céu. Mas não. Foi o sangue do próprio Filho de Deus. E novamente essa verdade é o que deveria nos controlar. E como assim fomos comprados por sangue de alguém? E este alguém não tem culpa de nada. E essa pessoa foi a própria que me criou. E aí eu me perdi. E ele desceu e veio me resgatar novamente, morrendo em uma cruz, desnudado pela minha vergonha. A ignomínia que ele sofreu foi por minha causa. Como isso? Como que isso pode ser possível? Como que eu posso pensar em outra coisa no Evangelho
Como que eu posso pensar em ele me dar um carro, uma casa, ele resolver meu problema? Como eu posso pensar em... Como que o evangelho pode se tornar algo tão minúsculo? Onde as pessoas não conseguem enxergar a verdade do que é o evangelho, do que foi feito na cruz por pecadores como nós. E hoje as pessoas resumem o cristianismo em moralidade. Existe um monte de pessoas morais, que eu quero deixar claro para você, que vão para o inferno. Muitas pessoas morais vão para o inferno. E o cristianismo vai resultar em moralidade bíblica. Mas o cristianismo não é sobre moralidade. É sobre Cristo. É sobre Ele. Não diz respeito apenas a ser uma pessoa legal. Não é isso que Jesus é apenas. Não é apenas Ele fazer coisas legais para você e para mim. Não é apenas sobre colocar pingos nos i e cortar todos os t's. Diz respeito a um amor incondicional. Um coração pegando fogo porque sabe que foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Nós fomos redimidos. E como diz aqui no texto, a redenção está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Possivelmente a mais poderosa frase na Bíblia é em Cristo. Paulo ficou tão apaixonado por isso, por essa frase, que nós vemos no primeiro capítulo de Efésios, a metade do capítulo é apenas uma longa sentença, sempre repetindo novamente nele, em Cristo, no amado. Mas nós queremos viver um evangelho centrado em homens. E eu e você nessa tarde estamos em um dos dois lados. Ou você está em Adão e condenado, ou você está em Cristo e justificado. E Jesus não é somente tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que temos. Fora dele não existe nada. João, na sua primeira carta, diz no versículo 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele está a vida. Se você quer viver na luz, você tem que estar nele. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Nele, não em mim e você. Você consegue entender o evangelho? As boas novas de Deus? Tudo fora de Jesus Cristo é absolutamente absurdo. Tudo fora de Jesus Cristo é morte. Não existe nada fora de Cristo. Jesus Cristo, Ele é o justo, Ele é o justificador. E Paulo, no versículo 26, estava falando a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja o justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. E este é o problema. Isso é o que significa a cruz. Este é o dilema de Deus. Se Deus é justo, como Ele pode perdoar de forma justa o perverso e declarar-o legalmente reto diante dele? E como vemos, sobre a expiação, propiciação, os pecados eram cobertos e não apagados. Nós lemos isso, nós vimos. E qual o problema para nós? Deus sempre tem se revelado como um Deus que odeia o pecado. Ele anunciou que puniria o pecado e que a punição do pecado seria a morte. Deus anuncia que derramaria sua ira contra o pecado. Mas não só contra o pecado, mas também contra os pecadores. Veja, meus irmãos, aqueles que defendem que Deus não é o autor do pecado, e eu também defendo isso, são os mesmos que tentam desvincular o pecado do homem. Como se o pecado ele subsiste sem o que nós fazemos. E como como a carta de Tiago, o irmão de Jesus, diz no versículo 17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A minha pergunta: teria Deus mudado de ideia em suas próprias afirmações? Parece que Deus não esteve punindo os pecados, passando assim por alto.
Não é essa a impressão que nos dá? Deus cessou de se preocupar com essas coisas? Será? Será que Deus se tornou indiferente para com o mal, para com o pecado? Se ele não se tornou indiferente, então ele pode passar por alto no pecado? E sabendo nós que sangue de touros, bodes e as cinzas das novilhas não podem fazer isso. Agora você consegue entender o que Paulo está dizendo? Na sua tolerância, na sua paciência, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. E ao longo do tempo ele não demonstrou totalmente a sua ira. Ele deixou para fazer isso em público. Ele expõe seu próprio filho. Deus fez isso no Calvário. No Calvário foi derramado sobre o seu filho, sobre o seu amado, sobre o seu unigênito. Foi derramada a sua ira toda contra o pecado. Aquela ira, a ira de Deus que deveria vir sobre eu, sobre você, por causa dos nossos pecados, caiu sobre ele. No versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E com isso Paulo explica como Deus pôde passar por cima de todos os pecados do passado. E aí você me pergunta, mas como ele trata o pecado agora? E como irá tratar os pecados no futuro? E a resposta está na cruz do Calvário. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E as pessoas falam da cruz de uma maneira que simplesmente ela quer nos influenciar. Como? Como isso? Como pode passar desapercebido para nós o significado real da cruz? E nós achamos que a cruz só quer nos influenciar, mas na verdade isso, o que ensina o meio gospel, eles dizem que o problema da humanidade é que ela não sabe que Deus é amor, não sabe que Deus já perdoou de todos os pecados. Qual o significado da cruz? Bem dizem eles, é Deus dizendo que já nos perdoou e, portanto, ao vermos Cristo morrendo, nossos corações deveriam se quebrantar e levar-nos a perceber esses fatos. A cruz, segundo eles, é dirigida somente a nós. E eu tenho ouvido pessoas dizerem que ao invés de ser justo com você, Deus foi amável. Olha, Deus não foi justo com você, porque você merecia isso, mas Deus foi amável. Você sabe o que essas pessoas estão dizendo? Que o amor de Deus é injusto. Ah, você merecia, é verdade, você merecia isso, mas Deus mostrou amor por você, então o amor de Deus é injusto. Você consegue entender a necessidade que nós temos de Jesus Cristo? Você consegue compreender isso? Que tudo gira em torno dele? Você consegue compreender que você se tornou justo por causa dele? Que o amor de Deus é perfeito e justo? Não é um amor injusto. A cruz fala a nós sim, mas ela tem um objetivo muito maior do que esse. Faz outra coisa também. Nosso perdão é somente uma parte. Deus deve satisfazer a justiça que clama contra você por causa do seu pecado. Por isso, como pode Deus ser justo e ainda justificar o ímpio? Para perdoar o perverso, a justiça de Deus deve primeiro ser cumprida e a ira de Deus apaziguada. Alguma coisa deveria ser feito e ele fez. Alguém deveria fazer algo, sendo que há apenas dois lados, Deus e o homem. Nós não colocamos a esperança no homem. Desses dois lados, alguém tinha que fazer algo e não cabia a nós não conseguimos, nós não podemos. E ele fez.
Por isso eu encerro, meus irmãos, que nós já estouramos no tempo. Quando eu e você contempla a maravilhosa cruz, mas não enxergamos sobre a luz do que o apóstolo Paulo está nos falando, nesses versículos que nós lemos, não entendemos o evangelho da graça. Deus estava declarando publicamente uma vez e para sempre, uma vez e para sempre, sua eterna justiça e seu eterno amor. Nunca os divorciem, nunca. O evangelho moderno tem feito isso, mas você não faça, porque são inseparáveis no caráter de Deus. Que o Senhor haja de misericórdia nessa tarde em nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é o justo e o justificador de pecadores como nós. E nós nos rendemos a Ti. E que o Senhor seja glorificado, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Com seu sangue remido, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.